Abra sua Bíblia em Lucas 17. O título da nossa reflexão hoje é Escândalos, Conflitos de Relacionamento e o Desafio de Ser Igreja. Escândalos, Conflitos de Relacionamento e o Desafio de Ser Igreja. Lucas, capítulo de número 17, versos de 1 a 10. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 10 agora. Antes de começar, eu preciso dizer aos irmãos que Lucas 17 não é muito diferente como os dois últimos capítulos que nós lemos, ou seja, capítulo 15 e capítulo 16. Capítulo 15 e capítulo 16 foram divididos em 3 grandes blocos, certo? A gente fez essa divisão. Lucas também tem Lucas 17 também pode ser dividido em 3 grandes blocos. Esse primeiro bloco, que vai do 1 ao 10, e aí um outro bloco e um terceiro bloco que nós vamos abordar ao longo dos próximos domingos. Hoje nós vamos fazer a leitura desses 10 versículos que representaria o primeiro bloco de apresentação. O ideal era que hoje, nessa mensagem, eu pregasse sobre todos os 10 versos. E era a minha intenção. A minha intenção era pegar o capítulo 17 e fazer 3 pregações, 3 mensagens, 3 exposições de cada bloco. Só que quando eu comecei a fazer a leitura e o estudo, né, e olhar para os textos, não deu para fazer. Então, nós vamos fazer a leitura dos 10 versos aqui agora, mas nós vamos nos concentrar apenas dos versos 1 aos versos 4 para a nossa exposição de hoje. Tá? E aí, no próximo domingo, a gente continua do verso 5 até o verso 5 para finalizar a exposição desses 10 versos. Amém? Então, essa mensagem hoje ela vai ser dividida em 2 pontos. Esse primeiro momento e o próximo domingo. Amém? Ficou claro isso? Você vai entender à medida que a gente for fazendo a exposição do texto. Lucas 17, verso 1 diz assim: Disse aos discípulos: É impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos. E se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e, se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado? E quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não diga antes: prepara-me uma ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dará graças a tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Bendito Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Nós, Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da tua face, Senhor, e perante a tua igreja, para apresentar, ó Deus, uma reflexão, uma exposição com base, ó Deus, no texto, na palavra, Senhor, no Evangelho de Lucas. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito que inspirou o escritor antigo, Lucas, a produzir esse relato, ajuda-nos, Senhor, a entender aquilo que tu, ó Deus, intentavas, Senhor, ensinar aos
aos leitores desse texto. Senhor, ajuda-nos a compreender e a retirar daqui lições que sejam preciosas para a nossa vivência, para a nossa vida, para a nossa história, para o nosso caminhar, ó Deus, de maneira que nossa vida seja uma vida, Senhor, mais ajustada à Tua palavra, à Tua santa vontade. Essas coisas nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? O Evangelho de Lucas, né, ele se inicia com uma frase muito pertinente. Quando nós vamos lá para o capítulo de número 1 de Lucas, você vai encontrar Lucas fazendo a afirmação do propósito da escrita do seu livro. Ele vai dizer por que é que ele está escrevendo aquele livro e como é que ele está escrevendo aquele livro. E ele diz mais especificamente lá no verso 3 do capítulo 1 de Lucas, quando ele relata que ele está fazendo uma abordagem, uma investigação, né? E ele diz, olha, eu estou fazendo essa investigação minuciosa, uma investigação que ela tem um roteiro, ela é ordenada, e ela tem esse propósito de ser uma investigação ordenada para fazer com que aquele que vai receber o livro, que é Teófilo, ele possa se inteirar das coisas que estavam acontecendo, ou que aconteceram sobre Jesus. É o que diz o texto dos versos 1a em diante, especificamente o verso 3, quando ele diz, o relato que eu estou fazendo é um relato ordenado, é um relato que tem ordem, começo, meio e fim. Essa informação, irmãos, de que Lucas escreve um livro que tem uma ordem, que Lucas escreve um livro que tem um meio, um início, um meio e um fim, e que esse início, esse meio e fim, eles estão ordenados, eles têm um fluxo de pensamento coerente, que os textos estão interligados para construir uma ideia, precisa estar continuamente na nossa mente, no nosso coração, todas as vezes que nós vamos ler o texto de Lucas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, e eu tenho dito isso desde o início do nosso estudo de Lucas, a cada sermão, a cada exposição, a gente reafirma a importância de lembrar, de ter em mente que o livro de Lucas é um livro ordenado, é um livro que tem ordem, que tem início, meio e fim, que as suas proposições elas estão interligadas para apresentar um propósito específico, para apresentar uma ideia que faça sentido e que seja coerente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a cada nova passagem que nós estudamos, parece, irmãos, que os textos, eles se apresentam como desconexos. Parece que não tem muita ligação, né, a narrativa. E esse texto de Lucas capítulo 17, essa perícope aqui em especial, com toda a certeza, irmãos, eu já disse isso no último capítulo, não foi? No capítulo 16, eu disse isso que eu vou dizer agora. Mas esse capítulo 17 tem se mostrado para mim um desafio de encontrar a coerência da reflexão de Lucas. Porque, irmãos, quando eu leio o início do capítulo 17, que eu vejo Jesus falar sobre escândalo, e aí daqui a pouco, numa distância de um versículo para o outro, ele fala de perdão, de um versículo para o outro, ele muda o assunto, e aí vai mudando, finaliza com uma parábola de um servo que é imprestável, pode-se dizer assim, porque fez só. Eu fico perguntando o que é que isso, aonde é que existe ordem nessas falas, o que é que Jesus está querendo dizer? Qual é a intenção de Lucas em pegar esses ditos de Jesus e colocá-los dentro dessa ordem que ele estabeleceu? Então, irmãos, pensando sobre isso, o nosso desafio hoje, a nossa proposta aqui é descobrir
Qual é os fios de ligação temática que esses versos eles possuem? Possuem com o quê? Possuem com os versos que estão anterior a eles, e os versos que estão posterior a eles, e os versos entre eles. Qual é a ligação que eles têm com todo o livro? Qual é a ligação que esses versos têm com os versos anteriores, ou seja, o capítulo 16, o capítulo 15? Qual é a ligação que isso aqui tem com... Qual é a mensagem por trás disso aqui? E aí, para isso, irmãos, nós vamos iniciar fazendo uma separação dos temas ou das mensagens que Jesus está apresentando aqui, que parecem ser mensagens muito distintas e separadas. E essa é a grande confusão, porque Jesus começa no verso, olha aí para o texto, Jesus começa no verso 1 a 4 dizendo assim, preste atenção: disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm, melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, ou uma tafona, e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos, acautelar. Aí preste atenção, ele está falando, tem escândalos, e esses escândalos eles vão vir, é inevitável que eles aconteçam. Agora, eles vão acontecer, mas ai daqueles que são os responsáveis pela produção do escândalo. Melhor seria que eles morressem. E a morte aqui é uma morte trágica, amarrar uma pedra no pescoço e ser lançado no mar. E aí o verso que vem depois é: e se teu irmão pecar contra ti, olha aí, ó, e ele está falando de escândalo, e aí já muda o foco e diz: se o teu irmão pecar contra ti, repreende, e aí depois, se ele se arrepender, ok, depois, se ele vier de novo e pecar contra ti 7 vezes, 20 vezes, 100.000 vezes, é para você perdoar. Ok, beleza, aqui parece ter mais ou menos uma ideia aqui. A gente poderia utilizar isso aqui, separar isso aqui e dizer que os versos 1 a 4 trata da questão do escândalo e da capacidade ou do desafio que nós temos de fazer o quê? De perdoar. Sim ou não? Está claro isso? Então, dos versos 1 aos versos 4, eu vou encontrar o que tema? Jesus está tratando de que tema? Do tema dos escândalos que são inevitáveis e do nosso desafio para perdoar aqueles que nos afligem, daqueles que pecam contra nós. Ok? Quando a gente olha para o verso 5 e para o verso 6, parece que a coisa muda de figura. Vamos nós, acompanha comigo. Então disseram os apóstolos do Senhor. Preste atenção, irmão. Jesus está falando de escândalo, Jesus está falando de homens que estão pecando contra nós e que nós devemos perdoar. E aí o tema muda. Muda para onde? Ele diz: então disseram os apóstolos do Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Irmãos, seja sincero comigo, que ligação você encontra esses 2 versos com os versos que estão em cima? Difícil, né? A gente poderia aqui identificar que esses versos aqui, eles tratam do tema da questão da fé sendo desenvolvida, da fé sendo aumentada e da fé em manutenção. Jesus aqui aborda nos versos 5 e 6 a questão de uma fé em manutenção. Amém? Então, estamos separando os temas, tá ok? Primeiro tema é o tema dos escândalos que são inevitáveis e da nossa capacidade ou do nosso desafio para perdoar aqueles que nos agridem, que pecam contra nós. O segundo é a questão de ter uma fé em contínua manutenção, uma fé que cresce. O desejo dos apóstolos é que a sua fé cresça. E um terceiro ponto,
versos 7 a 10, que diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem, já põe a mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me. Quando eu comer e quando eu beber, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer a esse servo por este servo ter havido feito como você ordenou? Não. Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto foi ordenado, dizeis de vós mesmos: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esses versos que vão do 7 a 10, nós poderíamos dizer que Jesus está tratando sobre a questão do tratamento com o servo que realiza funções. Então, a gente tem 3 temas. A pergunta aqui é: primeiro tema, a questão do escândalo e do desafio para perdoar. O segundo tema, a questão de uma fé que tem que ser aumentada num processo de manutenção, crescida. E a terceira é a questão de como nós trataremos, ou de como Jesus trata, ou como nós devemos tratar os servos que realizam funções. A pergunta aqui é: como ajustar essas mensagens para que elas se encaixem dentro do tema do livro e que façam sentido? O que é que isso quer dizer? Por que que Lucas, em seu relato, que é um relato o quê? Ordenado, que é um relato coerente, como é que ele, ou por que ele inicia o capítulo 17 com estes relatos, que aparentemente não são ordenados? Parece que são histórias que foram retiradas, pinçadas e foram colocadas ali sem muito cuidado, sem muita intenção de promover uma mensagem, uma palavra. Será que foi assim? Para a gente entender isso aqui, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o que eu já tenho dito aqui diversas vezes. Nós precisamos nos lembrar daquilo que já foi dito anteriormente, ou seja, daquilo que a gente já estudou nos capítulos anteriores. Ou seja, para entender por que que Jesus começa o capítulo 17 falando sobre escândalo e falando sobre perdão, a gente precisa entender o que que Jesus ensinou no capítulo 15 e no capítulo 16. Se você tiver lembrado, capítulo 15, os primeiros versos do capítulo 15, verso 1 e verso 2, Lucas diz o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei faziam o quê? Criticavam. E como eles criticavam? Ele diz: este homem recebe pecadores e come com eles. Preste atenção, irmãos. Publicanos e pecadores estão se aproximando de Jesus para ouvir a palavra de Deus, para terem acesso ao conhecimento e à bondade e à graça de Deus. Só que os representantes da religião e da fé judaica, que são os fariseus, que são os saduceus, que são os sacerdotes, que são aquela elite religiosa que está ali, que deveria promover para esses povos, para estas pessoas, os publicanos e os pecadores, o acesso a Deus, o acesso ao conhecimento da palavra de Deus, o convite ao arrependimento. Essas pessoas criticavam Jesus, porque Jesus se associava com os publicanos e com os pecadores. Está dando para entender? O texto bíblico diz no capítulo 15 que Jesus, ao observar este comportamento dos religiosos, promove 3 parábolas. A parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. Não é assim? E em cada final de parábola, o texto bíblico diz que havia o quê? Alegria por um pecador que se arrepende. E nós aqui já ensinamos, quando estávamos abordando sobre a parábola, as 3 parábolas, que
Os fariseus, ao invés de estarem tendo alegria pelos pecadores e publicanos terem acesso à palavra de Deus, ao contrário, eles estavam criticando. Está entendendo? Então, havia na mentalidade do fariseu, do religioso, um orgulho religioso sobre sua posição de fé. Quando nós olhamos para o capítulo 16, o verso 19, o verso 19 a 21, nós vamos encontrar a parábola do homem rico. Na parábola do homem rico, a postura do homem rico é uma postura de orgulho, é uma postura daquele que olha para Lázaro jogado aos seus portões e não tem a sensibilidade de ajudá-lo, não tem piedade. E piedade é comportamento correto, atitude correta diante de Deus. Pelo contrário, o texto bíblico diz que aquele homem era orgulhoso, se vestia com pompas, enquanto Lázaro ao seu portão era humilhado, desejava comer as migalhas de seu pão e nem ainda as migalhas da mesa do rico ele tinha acesso. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Essa conduta de menosprezo, de orgulho religioso diante dos humildes ou dos mais fracos causava escândalo para publicanos e pecadores. Por quê? Porque porque os religiosos, aqueles homens que eram os representantes da fé, eram eles que deveriam atrair e acolher os pobres, os pecadores e os publicanos. Eles, como os representantes da fé, como aqueles que tinham acesso à Torá, eram os responsáveis por produzir fé, por produzir acesso à fé, acesso a Deus àqueles homens. Mas o que eles faziam? Eles tinham uma postura orgulhosa, eles tinham uma postura de rejeição pelo pecador. Essa postura, irmãos, causava um distanciamento, causava uma rejeição da parte do publicano e do pecador para com os religiosos. Vou fazer aqui uma comparação para você entender, bem básica mesmo. A imagem daquele crente que ele parece que nem pisa no chão, parece que anda flutuando. Você já viu aquele crente que anda flutuando? A imagem dele é a imagem de uma pessoa extremamente santa, que tem comunhão absoluta com o Senhor. Ele está constantemente assim, ó, sim, Senhor, amém, aleluia, tem uma palavra de Deus para ti, o Senhor falou comigo agora no meu coração, e pronto. Então, é a imagem daquele homem santo, que tem um contato com Deus absurdo. Só que a sua postura para com o pecador é sempre uma postura de exaltação, de superioridade. Ele é melhor do que as pessoas. Por quê? Porque ele é santo, separado, está com o Senhor. Deus fala com ele. Você já viu esse cara? A vizinha diz dele o quê? O vizinho diz o quê dele? O amigo da escola fala o que a respeito dele? Orgulhoso. Para ser crente como indivíduo, as pessoas têm asco de indivíduos assim. É mais ou menos a ideia aqui apresentada. O orgulho religioso dos fariseus, o orgulho religioso daquela liderança religiosa, promovia no imaginário, na vivência dos pecadores, dos publicanos,
uma dificuldade de se aproximarem de Deus. É por isso que Jesus vai dizer que os fariseus, os líderes religiosos, estavam trancando as portas do céu. A conduta deles era trancar a porta de acesso a Deus. Por quê? Por causa do seu orgulho, por causa da sua posição. Eles geravam escândalo para os publicanos e pecadores. Diante disso, irmão, Jesus, diante dessa cena, escuta, diante da observação dos capítulos 15 e dos capítulos 16, de uma dinâmica de religiosidade orgulhosa, que criticava o acesso que publicanos e pecadores deveriam ter do Senhor, deveriam ter da Torá, desse escândalo que a postura religiosa causava diante na consciência de publicanos e pecadores, Jesus fala para seus discípulos, verso de número 1 do capítulo 17. Jesus fala para seus discípulos, tendo o cenário do escândalo que os fariseus, com seu orgulho, produzia no coração de publicanos e pecadores. Jesus fala a seus discípulos. E o que é que Jesus fala para seus discípulos? Jesus fala basicamente duas coisas. Em primeira instância, Jesus fala sobre a conduta escandalosa dos líderes religiosos, que se tornaram um obstáculo para que o publicano e os pecadores se aproximassem de Deus. Jesus vai dizer: não dá para evitar os escândalos. Eles vão acontecer, mas ai daquele por quem vieram os escândalos. Irmão, quando a gente vai para Mateus, abre a sua Bíblia aí, dá uma segurada aqui em Lucas, e vai lá para Mateus, capítulo de número 23. Marca esse texto aí para você ler ele com mais calma em casa, tá certo? Mas do que trata esse texto? Lembra que nós estamos falando que Jesus está condenando o escândalo que o orgulho religioso dos líderes religiosos produz na cabeça, no coração de publicanos e pecadores. Mateus, capítulo de número 3, verso 2 em diante, é Jesus advertindo os seus discípulos e dizendo que existe uma liderança na cadeira de Moisés. Quem é que se assenta na cadeira de Moisés? São os sacerdotes, são os escribas, são os legisladores da fé judaica, aqueles que ensinam nas sinagogas, que estão no templo de Jerusalém ministrando. Mas Jesus diz assim, sobre os legisladores que estão na cadeira de Moisés, ouçam e obedeçam a tudo o que eles vos mandar. Mas em relação às atitudes deles, hajam de outra forma. Por quê? E aí Jesus passa a explicar. Porque eles colocam cargas sobre os outros que nem mesmo eles querem levar. Eles amam estar nas primeiras filas nas reuniões. Eles amam as saudações nas praças para serem reconhecidos como indivíduos importantes da religião e da fé, separados da grande maioria das pessoas, indivíduos que são representantes do acesso a Deus. Entretanto, tais atitudes, tais ações promovem no coração destes homens orgulho, e esse orgulho faz com que eles impeçam outras pessoas de terem acesso ao Senhor, de ter acesso à palavra, de ter acesso à Torá,
de ter acesso ao reino de Deus. O conselho de Jesus é: ouçam e obedeçam a tudo quanto eles mandam, mas com relação ao comportamento ajam diferente. Irmãos, esse é o primeiro conselho que o Senhor está dizendo para os discípulos: não hajam como indivíduos orgulhosos, não sejam pessoas que impedem que outros tenham acesso às Escrituras. Eu postei essa semana passada, um louvor no grupo da igreja. Esse louvor, a gente vinha escutando no carro e de manhã cedo indo para o trabalho, e a mensagem desse louvor tocou tanto, sabe, quando a gente estava escutando, a Salete ouvindo a música, as lágrimas desceram, que a gente passou a refletir sobre a música. A letra da música dizia assim, ó: que eu não impeça ninguém de te conhecer e de te adorar. Irmãos, que eu não impeça ninguém de te conhecer e de te adorar como tu és. Os religiosos do tempo de Jesus promoviam escândalos porque o seu orgulho impediam publicanos e pecadores de conhecer a Deus como Ele é. Em segunda instância, o que Jesus está explicando aqui, ou o que Jesus está dizendo aos seus discípulos, nos versos 1 a 4, também é um desafio aos discípulos para exercer um padrão de obediência. Irmãos, escuta isso aqui. Primeira coisa, em primeira instância, os versos 1 a 4 estão chamando a atenção dos discípulos para não serem escandalosos ao agirem em conformidade com os líderes religiosos orgulhosos, que impediam, estorvavam o acesso das pessoas ao Evangelho. O acesso ao Evangelho, não, à Torá, ao conhecimento de Deus. Que a postura orgulhosa impedia, gerava na mente do pecador e do publicano uma dificuldade de se aproximar de uma postura religiosa onde transformavam aqueles que tinham acesso a Deus em homens orgulhosos, presunçosos. E em segunda instância, o Senhor está desafiando os seus discípulos a terem um padrão de obediência à lei que ela é superlativa. Os irmãos sabem o que é que significa a palavra superlativa? É quando você dá um upgrade, pode-se dizer assim, como você eleva um conceito para mais. Por exemplo, quando eu digo bom, o que seria o superlativo de bom? Boníssimo, sei lá, alguma coisa assim do tipo. É quando você coloca para mais aquilo que já é o sentido da palavra. Você superlativa, você coloca para cima o termo. E o que Jesus está fazendo com a lei é exatamente isso. Ele está elevando o padrão de obediência da lei. Por que Jesus está elevando o padrão de obediência da lei? Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo de número 19. Levítico 19, verso 17 e verso 18 dizem assim: não guardem ódio, preste atenção, irmão, não guarde ódio contra o seu irmão no coração, antes repreenda com franqueza seu próximo, para que, por causa dele, não sofra as consequências de um pecado. Não procure vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um a seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Irmãos,
esse texto aqui, já está aqui declarado a ideia de perdão, sim ou não? Ele está dizendo, ó, não guarde ódio. Ok? Não guarde ódio. Não guarde ódio aonde? Não guarde ódio no seu coração. Mas assim, ele diz, mas repreenda o seu irmão quando ele pecar contra você. Vá lá e chame a atenção, diga, você está errado, mas não guarde rancor, ódio, raiva no seu coração contra seu irmão. Perdão está aqui, ele diz, ó, ame, né? Não procure vingança, perdoe, e ame seu próximo como você ama você mesmo. E aí a gente sabe que esse texto aqui é o texto que compõe da economia da lei. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. É a economia da lei. Toda a lei se resume nesses dois versos. Então aqui a gente tem a segunda parte daquilo que representa toda a lei. O perdão e o amar o próximo. Então, Jesus, ao lidar com os discípulos, ele eleva o conceito da lei para padrões superlativos, irmãos, para outro nível de obediência. Lucas 17, verso 3 e 4, ele diz, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende. Está parecido ou não está com Levítico? Está ou não está? Levítico diz, ó, se ele pecar, não guarde ódio, mas se ele pecar contra você, repreende. Jesus está dizendo a mesma coisa, ó, acautelai-vos, tenham cuidado, preste atenção. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ou seja, não cria ódio, encerra assunto por ali. Mas aí Jesus não acaba aí. Aí Jesus vai, ó, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Irmão, preste atenção. A ideia de perdão já estava presente na lei. Nós acabamos de ler, Levítico está lá. Estava a ideia de perdão presente na lei de Levítico, capítulo 19, verso 17 e 18, está lá. Entretanto, a prática natural, presta atenção, queridos, o dispositivo para o perdão já estava descrito na lei. Só que a prática natural, não só do judeu, mas de todo ser humano, mesmo sabendo que precisa perdoar, estipula um prazo de validade para esse perdão. É assim ou não é? Você diz, não, eu perdoo. Mas eu perdoo uma vez, 2 vezes. 2 vezes você já fala assim, ó, 2 vezes, mas a terceira não. Ó, nós somos mais rígidos. Nós somos mais rígidos. Porque a gente diz assim, ó, não, a primeira vez até que dá para perdoar, a segunda vai dificultar, mas a terceira não tem como. Na terceira vez você já provou que você realmente não se arrependeu, mas realmente, então não dá para perdoar. Essa é a postura mais natural e mais comum da humanidade. Mas não era assim com os judeus. O judeu tinha uma percepção maior de tempo e de validade para o perdão. Lá no capítulo 18 de Mateus, Pedro deixa esse entendimento do limite muito claro, quando ele pergunta se a quantidade de vezes que ele pode perdoar é 7. Ou seja, nós, na grande maioria das vezes, entendemos que é só 3 vezes, mas o judeu entendia que até 7 dava para perdoar. Mas mesmo o judeu, esticando mais 4 oportunidades para o cara pecar contra ele, também tinha um fim. É só 7. Depois de 7, não dá mais não. Você já provou que você é mau caráter e não precisa e não pode receber perdão. E aí Jesus questiona. Jesus diz, não são só 7. São 70 vezes 7. Dizendo, ou apresentando aqui nesses versos, a infinidade de vezes que eu e você precisamos exercer o perdão.
Irmãos, quando os discípulos ouviram isso, que Jesus acabou de dizer, é 70 vezes 7. Quando os discípulos ouviram isso, que Jesus disse no capítulo 17 de Lucas, de que se o cara pecar 7 vezes no dia, e nas 7 vezes ele vier e te pedir perdão, você precisa perdoar, você tem que perdoar. Quando eles ouviram isso, isso causou um choque para eles. Um choque tão grande. E aí, presta atenção. Guarda essa informação, porque essa informação é preciosa para a gente entender o restante dessa passagem, que nós vamos trabalhar no próximo domingo. Tá certo? Porque até aqui nós estamos aonde? Dos versos 1 a 4. Mas nós ainda precisamos tratar do restante. Então, quando eles ouviram isso causou um impacto tão grande que eles disseram assim: Senhor, nós não temos fé suficiente para perdoar tantas vezes. Não há fé no meu coração para perdoar infinitas vezes uma pessoa que me agride e peca contra mim. É por isso que eles dizem assim, aumenta-nos a fé. Porque Jesus apresenta para eles a impossibilidade de eliminar por completo os escândalos, porque ele diz, eles vão acontecer, vai acontecer escândalo, você não tem como acabar com eles. E pessoas vão pecar contra você. E quando pessoas pecarem contra você, você deve exercer o perdão. Mas você deve exercer o perdão infinitas vezes. Então eles, como? Eu não tenho condição de fazer isso. Por isso o pedido, aumenta-nos a fé, para que possamos perdoar infinitamente. Mas a gente vai tratar disso no próximo sermão com mais prioridade. Entretanto, nessa abordagem de hoje, nós precisamos entender algumas coisas. Ou seja, existe alguns fatos que são inequívocos no que se refere ao nosso relacionamento uns com os outros e com Deus. E quais são essas coisas que são inequívocas, que elas vão acontecer cedo ou tarde, em um grau maior ou em um grau menor, mas elas vão acontecer nas nossas relações. E nós precisamos ter maturidade para isso, e as Escrituras estão nos apontando isso para que nós sejamos maduros quando tais coisas acontecerem na nossa relação. Primeiro, nem sempre, irmãos, tudo é um mar de rosa. Dificuldades de relacionamento vão surgir. Escândalos vão ocorrer. E pessoas não vão suportar e poderão se perder no processo. Quantas vezes, ao longo da nossa caminhada, nós não já vimos escândalos ocorrerem no meio da comunidade cristã? Seja escândalo na família, seja escândalo na relação de comunhão entre amigos, ou seja escândalo no seio da igreja. E quando esses escândalos acontecem, na grande maioria das vezes, o que rola? A igreja se esfarela, se aparta, se dissolve. Primeiro, porque não tem maturidade para entender, compreender que nós somos pessoas, ainda marcados pela mancha do pecado, lutando contra, mas ainda manchados por ela. E segundo, porque é inevitável que os escândalos venham. Agora, preste atenção, irmãos. Não é porque é inevitável que o escândalo venha, que aquele que comete o escândalo é inocente ou não é culpado do mal que promove.
Está dando para entender? O escândalo vem. O escândalo pode acontecer. Em grau maior e em grau menor. E dependendo do grau de proporção, isso pode gerar perda dos pequeninos. E quando a palavra pequeninos aqui se refere, são sim os crentes, os amados do Senhor, os filhos do Senhor, que eles têm, sou eu e você, que o Senhor tem como pequeninos, como infantes. E aí, irmãos, a condenação para quem promove o escândalo e para quem promove o tropeço dos pequeninos do Senhor é tão severa, é tão severa que o texto bíblico diz: seria melhor que ao invés de produzir tal escândalo, ele tivesse se afogado. Então precisamos também olhar para as nossas vidas. O Senhor diz: acautelai-vos. Precisamos olhar para as nossas vidas e, num processo de caminhada, não nos ajustarmos à postura de um fariseu que promovia escândalos e tropeço e impedimento para que os pequeninos tivessem acesso ao Senhor. Segunda coisa, apesar desses fatos serem impossíveis de serem erradicados, ou seja, os escândalos, apesar deles serem impossíveis de serem erradicados, ou de serem evitados de maneira completa, podem ser minimizados, mas não erradicados, ainda assim, como eu disse, os responsáveis por cada escândalo, desvio e naufrágio da fé dos outros serão julgados com rigor. Verso de número 2 aqui diz isso. Melhor seria que ele tivesse morrido afogado. Em terceiro lugar, Jesus indica que se faça o confronto com os que quebram a comunhão, promovendo escândalo, transgredindo a lei ou ferindo o irmão. É preciso que seja confrontado aquele que continua contumaz na prática de pecado. Ele precisa ser confrontado. Você precisa chegar e falar e dizer: olha, esse comportamento, essa ação, esse tipo de postura não se ajusta àquilo que a comunhão, àquilo que a comunidade de fé exige para a nossa postura. Quarto, o perdão está submetido ao arrependimento. Irmão, preste atenção. Precisamos perdoar infinitas vezes. Quantas vezes forem necessárias, precisamos, temos que perdoar. Agora, o perdão, ele é condicionado ao arrependimento. O texto bíblico diz: se ele se arrepender, perdoa. Se não se arrepender, quem não se arrepende não pode ser perdoado. Sim ou não? Quem não se arrepende, se alguém não se arrepende do mal que faz contra você, como é que você vai perdoá-lo? O perdão não está, agora presta atenção, o perdão não está associado à minha percepção ou à construção que eu tenho se tal pedido de desculpa e de perdão é genuíno ou não. Escuta o que eu estou dizendo. Precisa que haja arrependimento para que haja perdão. Mas eu não posso julgar se aquele pedido de perdão ele é sincero ou não. Se foi sincero ou não é com ele. Mas se pediu, eu tenho que liberar perdão. Eu tenho que exercer o perdão. Está dando para entender, irmãos? E por fim, presta atenção, e por fim, aqui é que é o negócio. Por fim, o foco mais importante
nesses versos sobre o perdão incondicional, sobre o perdão total, perdão esse que está disponível para todo aquele que reivindique, quando precisar e quantas vezes precisar. O mais importante em tudo isso, o foco de tudo isso que Jesus apresenta, não está em fazer os discípulos esforçarem-se para perdoar, mas está em fazê-los lembrar de sua relação com Deus. Por que isso, irmãos? Porque cada discípulo do Senhor tem uma relação com Deus de contínuo pecado, de contínua transgressão, de contínuo vacilo. Todo indivíduo que caminha sobre esta terra e que tem entendimento sobre sua condição pecaminosa, sabe que nós, como diz o texto de Jó, se eu não me engano, bebemos o pecado como quem bebe água. Já imaginou, irmãos? Já parou para pensar nisso? Você lembra quantas vezes você bebeu água hoje? Não é involuntário, né? Você só vai lá, bebe. O texto bíblico diz que a forma como nós pecamos é assim. Então, o foco aqui é fazer lembrar que eu e você, nós estamos pecando continuamente. E todas as vezes que nós temos essa consciência de pecado, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Nós vamos ao Senhor. E nós vamos ao Senhor fazer o quê? Pedir perdão. Na esperança de que do Senhor venha o quê? Perdão. Todas as vezes que nós pedimos. Então a ideia aqui é fazer com que os discípulos entendam que assim como eles, na sua relação com Deus, estão continuamente pecando contra o Senhor e continuamente pedindo perdão na esperança que o Senhor lhes perdoe, assim também aqueles que lhes agridem e pecam contra eles, também precisam ter a mesma esperança de que ao vir buscar perdão, encontrem. Como é a oração que Jesus ensinou? De que é o conteúdo desta oração? Diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Que Jesus está dizendo aqui com perdoa infinitamente, é para que cada crente, cada cristão, cada discípulo entenda que a sua relação com Deus também é uma relação de transgressão e de esperança, de que nós, todas as vezes que pedimos perdão, somos agraciados com a bondade de Deus para nos perdoar, com a graça de Deus para nos perdoar. Então, a nossa postura também deve ser em relação àquele que nos ofende, de perdoá-los. Ficou claro isso aqui, irmãos? Agora me permita finalizar isso aqui com algumas aplicações. Então, primeira, para fazer um resumo aqui, um fechamento, os 4 versos iniciais desse texto nos apresenta, primeiro, que os escândalos, eles são inevitáveis. Eles vão ocorrer em maior e menor grau. E que tais escândalos são, dentro do texto, que aqui está expresso, é a postura orgulhosa dos religiosos, que impediam, por causa da sua postura religiosa e orgulhosa, geravam no coração de publicanos e pecadores uma dificuldade de se aproximar da fé.
de se aproximar da Torá, de se aproximar de uma vida de religião, de uma vida de fé. Porque eles olhavam a dinâmica dos fariseus e viam orgulho, e viam homens que impediam os outros o acesso do conhecimento a Deus, por causa da sua condição. Então Jesus está dizendo para seus discípulos, para que eles não sejam assim. Não impeçam os outros com as suas posturas orgulhosas de terem acesso ao Senhor, de se acharem mais próximos de Deus, e porque nós somos mais próximos de Deus, nós podemos tratar os outros de outra maneira. Primeira coisa. Segunda coisa que esse texto está nos apontando, esse texto nos aponta que nós precisamos desenvolver um relacionamento com as pessoas com a mesma graça que nós recebemos de Deus quando transgredimos a sua lei. Ou seja, quando alguém peca contra mim, eu tenho que ter o entendimento que eu preciso liberar perdão quando ela reconhecer que pecou. Porque quando eu peco e reconheço que pequei, eu vou ao Senhor e eu tenho nele a garantia de perdão. Amém, irmãos? Agora, fazer duas aplicações rapidinho. Primeiro, os escândalos eles são inevitáveis, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Preste atenção, a maturidade cristã é entender que a igreja de Cristo, na terra, existem duas dimensões da igreja. A igreja que já foi aperfeiçoada, ou seja, são os crentes que viveram aqui, conheceram a Cristo e já morreram no Senhor e estão na eternidade. Esses aqui são os crentes, a igreja aperfeiçoada, porque eles já estão com o Senhor. Amém? E existe a igreja que está sendo aperfeiçoada, que está caminhando de glória em glória até essa perfeição. Amém? Então, a igreja aqui na terra, ela é liderada por homens e mulheres. Ela é administrada por homens e mulheres. Ela é vivenciada em comunhão entre homens e mulheres. Homens e mulheres estes que vivem aquilo que a gente chama de já e ainda não. Você já ouviu essa expressão? Já e ainda não? O que significa isso? Já é porque a Bíblia diz que nós já recebemos o novo nascimento, que nós já somos nova criatura, mas ainda não. Como assim ainda não? Porque ainda não se manifestou perfeitamente, completamente, essa nova criatura e esse novo nascimento. Não se manifestou plenamente essa transformação gloriosa que nos impede de cometer equívocos, vez por outra. Então a igreja, ela é conduzida aqui na terra por essas pessoas que ainda são falhas e que em algum momento elas vão se equivocar. Em algum momento alguém vai pisar no teu pé, alguém vai dizer uma palavra equivocada, errada, colocada de uma maneira não bacana naquele seu dia que você não está bem. E isso não pode ser um impedimento para que você veja a igreja com olhos negativos, ou que isso seja impedimento para que você cresça, desenvolva a sua comunhão. Uma igreja, irmão, que possui solidez, maturidade e genuíno amor por Cristo, haverá
perdão no seu seio. Haverá perdão nas relações. Haverá unidade. Um escândalo de grandes ou de pequenas proporções numa igreja madura, numa igreja forte, numa igreja que ama o Senhor, que entende o seu ministério e sua posição diante de Deus, ao invés de promover tropeço, exercerá perdão, restauração e sairá desse processo mais forte, mais sadia e mais equilibrada. Os irmãos entendem isso? Segunda coisa, segunda aplicação. Se teu irmão vier 7 vezes no dia, pedir perdão, 7 vezes no dia, perdoe. Só uma frase para finalizar isso aqui. O limite que devemos colocar para perdoar alguém é o mesmo que eu imponho a mim mesmo para me aproximar de Deus com a súplica: perdoa-me. Então, às vezes que você achar, só posso ir até Deus e dizer: perdoa-me, tantas vezes. Então, esse aí é o limite das vezes que você também pode colocar para alguém que peca contra você e depois chega e diz: me perdoa. É o mesmo limite. Amém, irmãos? Eu espero ter sido entendido. No próximo domingo, nós vamos abordar o restante dessa narrativa, fazendo esse link da ideia do escândalo e do perdão e por que que os discípulos eles pedem para que a sua fé seja aumentada, e aqui eu já dei mais ou menos um spoiler no meio da mensagem. E por que que após os discípulos falar sobre suplicar para que a sua fé seja aumentada, Jesus conta uma parábola nada a ver. Ou seja, a parábola do servo que está no campo e vai vir para servir o Senhor e não vai ser louvado e por aí vai. O que isso tem a ver? Vamos entender. Tá certo, irmãos? Senhor, nós te louvamos por tua bondade e graça sobre nossas vidas, pela paciência dos teus filhos em ouvir, ó Deus, esse discurso, essa fala. Te suplico, Deus, que tu aplique, Senhor, essas verdades, esses princípios aqui, ó Deus, na nossa alma. Ajuda-me, Senhor, a exercer, ó Deus, as coisas que aqui, Senhor, foram ditas, a meditar e ponderar. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto tua palavra comunicou verdades ao meu coração esses dias em relação aos escândalos, com relação ao perdão, com relação, ó Deus, a uma fé, Senhor, operosa, abundante, com relação, ó Deus, a fazer apenas aquilo, Senhor, que é a obrigação, aquilo que nos é pedido. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que essa dinâmica, ela seja mudada, Senhor, na minha vida, na vida dos teus filhos, que a gente consiga, ó Deus, como igreja, Senhor, vislumbrar, ó Deus, uma prática de fé, Senhor, mais viva, mais abundante, para a glória do teu nome. Nós te pedimos tudo isso em Cristo Jesus, que o amor de Deus, a graça bendita de nosso Senhor Salvador e a comunhão e consolação do Espírito acompanhe esta igreja hoje e sempre. Aqueles que creem dizem amém.